Oi, gurias, tudo bem? Hoje eu vou fazer um vídeo diferente, pra isso eu trouxe meu marido. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje a gente vai contar a história do nosso relacionamento, como a gente se conheceu. E espero que vocês gostem. Quem gostar, deixa o like, compartilha, comenta e se inscreve. Então, só pra avisar que se vocês escutarem algum barulho aí atrás, é porque meu filho tá aqui brincando. Tá, então, como tudo começou. Eu tinha uma amiga em comum com ele. E um dia a minha amiga me convidou pra ir posar na casa dela. E eu fui posar na casa da minha amiga. Só que eles dois conversavam. E daí, quando eu fui posar lá na casa da minha amiga, ele ligou pra minha amiga. E tava eu, essa amiga e mais outra. E aí ele fez uma ligação pra minha amiga. E aí a gente conversou assim, né, por cima. E aí ele, como a gente tinha se conhecido, ele mandou uma solicitação de amizade no Facebook. Eu aceitei, né? Sim. E aí a gente começou a conversar. E a gente foi conversando. Até que um dia ele mandou uma mensagem falando assim pra mim. O que tu falou mesmo? Perguntei quando é que a gente ia sair pra se conhecer. Ele perguntou, tá, quando a gente vai sair pra se conhecer? Daí eu falei pra ele assim, é só marcar. Que era só ele marcar que a gente sairia, né? A gente marcou pra sair, a gente foi, saiu, né? Saímos. Foi um encontro bem estranho, vamos ser sinceros. Bem diferente, porque naquele dia... Começar que ele chegou super atrasado. Eu já deveria ter ido embora naquela hora, mas eu fiquei, né? Fui ali. Pensa, acho que ele demorou 1 hora. E eu lá esperando, que nem uma louca. E aí, ele chegou, daí a gente começou a conversar, né? Sentamos pra conversar. E... praticamente só eu falei. Só ele falou. E ele falou só de problema. Gente do céu, acho que ele foi só pra desabafar, sabe? Não tinha com quem conversar, daí foi desabafar comigo. Nem parecia um encontro. Parecia que ele tava só desabafando ali. Eu era psicóloga e ele só desabafava. Daí eu deixei ele falar, né? Eu só ficava, complicado, né? Foi meio estranho porque praticamente eu tava passando por uns problemas também. E ela, depois disso, ela ficou sabendo. Daí... eu tive que me abrir com alguém. E naquele momento eu senti que ela deu liberdade, eu fui falando. Ele confiou em mim, né? No primeiro encontro, eu nem me conhecia, né? Mas tudo bem, contou os problemas dele lá. Não, e no final, gente, quando ele foi me levar na parada pra pegar o ônibus, tentou me dar um beijo. E eu sou difícil, né? Eu sou difícil. Foi bem estranho. Eu sou difícil, não dei beijo. não aceitei o beijo. E aí a gente continuou conversando, né? Daí a gente foi se conhecendo melhor e tal. A gente foi se conhecendo. E a gente saiu mais algumas vezes depois, antes da gente começar a namorar. Até que... Praticamente a gente tava esperando ela completar os 18 anos dela. Que ela fazia em 20 de setembro. Isso. E a gente tinha se conhecido em 15 de julho. Isso, Então... foi uma coisa meio que eu tive que esperar pra poder namorar ela. Então... daí a gente continuou conversando. Continuamos conversando, se conhecendo, orando. Porque esse tempo a gente tava bem... firme na igreja? Bem firme na igreja. E aí a gente foi orando, né? Pedindo pra que Deus abençoasse, confirmasse. E aí a gente foi orando, conversando e saindo. As campanhas na madrugada foram bem estranhas, porque eu falava pra ela que eu ia ligar pra ela na madrugada pra falar pra ela que tava na hora de orar. Praticamente eu ia orar, daí depois que eu terminava a oração eu ia ligar pra ela, ela já tava até dormindo. Não, é que assim, ó, a gente combinou de orar na madrugada, né? De acordar de madrugada e orar pelo nosso relacionamento e tal, né? Só que... eu sempre dormia. Então... daí ele queria me ligar pra saber se eu já tinha orado, né? Ou pra gente orar juntos. Mas eu já tinha dormido.
Então, enquanto eu tava lá de joelhinho dobrado, ela tava dormindo, né? Não, então, daí como ele já tinha falado, dia 20 de setembro a gente começou a namorar, né? E não teve pedido, assim, nada demais, né? Sim, tipo, eu ter ido na casa dela, pedir pros pais dela, não foi. Foi mais uma apresentação, praticamente. E ele não pediu pra mim também, assim... Não foi nada especial. Não foi um pedido muito especial, porque foi meio que pelo telefone, não foi muito pessoalmente. Foi meio que... foi meio feio o pedido, praticamente. Tá, daí a gente começou a namorar. A gente ficou até outubro, né? Outubro a gente ficou namorando até outubro. Se vendo? Se vendo, se encontrando, né, e tal. Em outubro, ele resolveu que a gente morava lá em Porto Alegre nessa época, né? E aí ele resolveu que ele viria pra cidade onde os pais dele moram. Porque lá ele não tava conseguindo o serviço e tal. E aí ele viria pra cá. E aí 6 horas de ônibus, né? De viagem. Que de Porto Alegre é onde eu moro, onde nós estamos morando agora, dá mais ou menos uns 400 e poucos quilômetros, que dá mais ou menos umas 6 horas de viagem. Aí vocês pensam no meu coração, né? Não fazia nem um mês que a gente tava namorando. E ele já ia vir se mudar, né? Daí na minha cabeça já se passou, acabou, não vai ter mais nada, não vai pra frente, não vai dar certo. Mas aí ele veio, a gente continuou conversando, claro, continuou e tal. E aí eu trabalhava, estudava nessa época. E aí teve um feriado nesse meio tempo. E aí a gente resolveu que eu viria pra cá pra conhecer os pais dele, que até então eu não conhecia. E viria pra festa de aniversário da sobrinha dele também. E aí foi que eu fiquei um fim de semana com ele, né? Conheci a cidade e tal. E aí eu voltei pra minha cidade, que era Porto Alegre. E a gente continuou esse relacionamento à distância, né? E ficou uns meses sendo um relacionamento à distância. Pra muitos, que às vezes eu escuto falando que relacionamento à distância não dá certo. Pra nós até que deu. Deu certo. Senão a gente não estaria aqui. Deu certo, porque senão a gente não estaria junto, né? Deu certo. Então, deu muito certo, porque a gente quis isso. Nós sabia que em algum momento a gente ia ficar junto. Nós não ia ficar distante pra sempre. Não ia ser aquele relacionamento à distância. Até porque a gente tinha um pensamento de futuro. A gente queria ter um futuro juntos, a gente queria se casar, né? Então, isso ajudou bastante. E também, fácil não foi. A gente não pode dizer que foi fácil, né? Fácil não foi, realmente. Foi difícil ficar longe, foi difícil ter que conversar, né, à distância. Mas deu certo, graças a Deus. E aí, foi ano novo, né? Ano novo. No ano novo, eu vim pra cá de novo, né? Porque hoje eu moro aqui nessa cidade. Então eu vim pra cá de novo pra ver ele. E era pra ele ter ido pra lá no Natal, né? Mas não deu certo. Daí eu vim pra cá de novo, no ano novo. A gente ficou um fim de semana também, Sim, juntos. fim de semana junto. E aí eu tive que voltar porque eu estava trabalhando, voltei. E aí, nessa minha segunda vinda, a gente já decidiu que a gente queria morar juntos, né? A gente já queria casar, a gente queria viver o nosso futuro juntos logo, né? A gente não queria mais esperar, não queria mais ter que estar enfrentando essas dificuldades, né? De ter que estar viajando, de ter que estar longe. E a gente decidiu que a gente queria se casar. Praticamente muitos pensam que a gente... Bom, tem bastante gente que vai pensar que a gente se juntamos muito cedo, que foi pouco tempo pra se conhecer, pra morar junto. Foi cedo, só que foi uma coisa que acabou dando certo pra nós. Não sei pra outras pessoas se fizeram isso e não deu certo, mas pra nós deu muito certo. A gente fez dar certo praticamente, porque a gente não sabia a mania um do outro. Então a gente teve que aprender. Mas foi uma coisa que a gente aprendeu a conviver com isso. Então, eu fui aprender um pouco mais dela, ela aprendeu um pouco mais de mim.
Então... Tá, e daí a gente decidiu que eu viria pra cá pra gente morar juntos, né? Porque ele tava trabalhando aqui e tal. E saí do meu emprego, arrumei tudo as minhas coisas e vim. Assim, gente, foi uma loucura da minha parte. Foi uma loucura de amor que eu fiz, porque a gente não se conhecia tão bem. Podia dar errado, podia não dar certo. Isso tudo passava pela minha cabeça, né? Pode ser que não dê certo, eu tô largando meu trabalho, tô largando minha família, minha casa, minha estabilidade, por algo que eu não sei se vai dar certo. Só que eu resolvi tentar. Eu amava ele me amava, a gente queria tentar fazer dar certo. Se não desse certo, amém, eu voltava pra minha casa e continuava minha vida. Só que era melhor eu tentar do que eu não tentar. Depois ficar me arrependendo de não ter tentado. E se eu não tivesse tentado? Hoje eu não teria o que eu tenho, a gente não estaria casados, hoje a gente já é casado no papel, a gente tem um filho, a gente tem a nossa casa, a gente tem estabilidade hoje, né? Então, se eu não tivesse tentado, a gente não estaria aqui. Então eu tentei e deu certo, graças a Deus. Graças a Deus. Foi tudo meio que no começo foi um susto pra nós. Então, mas isso fica para conteúdo para o próximo vídeo. Que quem quiser saber como é que foi pra gente conseguir se casar, porque foi bem complicado. Deixa um comentário. Quem quiser saber da segunda parte, que daí é quando eu venho pra cá, como tudo aconteceu aqui, né? Porque aqui foi difícil, a gente construía a nossa vida juntos, né? A gente não tinha uma vida juntos. Eu tinha a minha vida e ele tinha a vida dele sozinhos. E aí eu vim pra cá, numa cidade nova, com pessoas novas que eu não conhecia. E aí foi difícil nesse começo. E se vocês quiserem saber a segunda parte, deixa aí nos comentários, comenta aí se tu gostou do vídeo. E é isso, obrigada, tchau. Obrigado, tchau, tchau.